O presidente Luiz Inácio da Silva telefonou nesta terça-feira para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pedir a revogação de tarifas a produtos brasileiros. Primeira coisa que fala aqui, não tem... Lembra que algumas recapitulações. Lula disse que não ligaria para Trump de jeito nenhum alguns meses atrás. Hoje, Lula está com o Pires na mão, ligando para Trump. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E essa impossibilidade, ela torna impossível qualquer resolução de longo prazo entre os dois países. Lula pode falar com Trump ao telefone, mas e você pode ter distensionamentos temporários. Inclusive ontem eu antecipei, participei do podcast do The Investors e avisei que essa ligação aconteceria, né? Mas você tem um problema de incompatibilidade de visões para o mundo. Então o Brasil, nesse momento, pode ser que a razão para o distensionamento entre Trump e Lula esteja sendo influenciada pela prioridade americana na questão da Venezuela. Trump sabe que, ao acenar para o Lula, coloca Lula nesta posição que ele está atualmente, onde ele não pode dar o apoio integral à Venezuela, que ele poderia e que teria feito meses atrás, porque há a expectativa de uma negociação com os Estados Unidos na questão da tarifa. E há de admirar a capacidade de negociação do Donald Trump. Não é tão surpreendente para mim, não deveria ser tão surpreendente para mim, que já estive do outro lado negociando pessoalmente com ele algumas vezes, mas nunca deixa de me surpreender, porque quando houve o anúncio das tarifas para o Brasil, não é segredo para ninguém, Eduardo Bolsonaro e eu entendemos que aquele não era o melhor instrumento. Mas, vejam, Trump, por outro lado, entendeu que era, e a gente tem que confiar na liderança do presidente, e acho que, num certo sentido, parece que ele estava correto, porque ele conseguiu trazer o Lula para uma mesa de negociação onde ele tem que implorar para a redução das tarifas e oferecer algo em troca para os Estados Unidos que interessam ao interesse americano, ao mesmo tempo em que tem que suavizar a sua política externa nos assuntos anti-americanos, justamente porque tem uma pressão nacional para a retirada das tarifas. É realmente impressionante como Trump conseguiu. Isso é o objetivo. Isso é o objetivo, não é uma questão de opinião do Paulo Figueiredo. Como Trump, com as tarifas, conseguiu desestabilizar toda a política externa do Lula e colocá-lo na posição de, com um Pires na mão, pedindo alguma coisa. Também, de forma impressionante, fez com que as ações de sanções individuais contra os ministros do STF, e especialmente sanção Magnitsky, contra o Alexandre de Moraes, sequer estivessem na mesa de negociação. Eu ainda não tenho muitos detalhes de como foi essa reunião, e eu estou me referindo à notícia que eu vou ler aqui no celular, porque saiu no jornal logo antes da gente começar o programa. Bota a notícia do Globo, por favor, Bruno. Lula liga para Trump, pede revogação de outras tarifas e defende a atuação com os Estados Unidos no crime organizado em meio à crise na Venezuela. A chamada durou 40 minutos, segundo o Palácio do Planalto. E aqui eu já começo... Bom, deixa eu ler a notícia e comentar. O presidente Luiz Inácio da Silva telefonou nesta terça-feira para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pedir a revogação de tarifas a produtos brasileiros. Primeira coisa que fala aqui, não tem... Lembra que algumas recapitulações. Lula disse que não ligaria para Trump de jeito nenhum alguns meses atrás. Hoje, Lula está com o Pires na mão, ligando para Trump. Até bom. Segundo o Palácio do Planalto... segundo ponto aqui.
Ligou para quê? Para pedir a retirada das sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes, para pedir a retirada das sanções de visto aos demais ministros e agentes públicos brasileiros? Não. Esse assunto sequer está na pauta da discussão. Para pedir revogação de tarifas a produtos brasileiros. Segundo o Palácio do Planalto, a chamada durou 40 minutos e a conversa tratou ainda de combate ao crime organizado. Vejam, em primeiro lugar, 40 minutos é uma obra. Obviamente, como as chamadas precisam de intérprete, tudo precisa ser dito 2 vezes. Então, você não tem 40 minutos de chamada, você tem 20. Desses 20 minutos, sabe-se lá quanto tempo, de fato, Trump ficou no telefone com Lula. A gente não viu ainda nada sobre os Estados Unidos. Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% a alguns produtos, como carne, café e frutas. Destacou que há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os 2 países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações, diz a nota divulgada pelo governo brasileiro. O Planalto acrescentou que os 2 presidentes discutiram uma atuação conjunta ao crime organizado. O tema entrou em pauta em meio às ações dos Estados Unidos no Mar do Caribe contra as embarcações que supostamente transportam drogas. O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. Quê? Esse é o governo que, quando o Ricardo Pita esteve aqui falando sobre classificação das organizações do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o governo que disse que de jeito nenhum. Esse é o mesmo governo? Aparentemente, não. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vista a asfixiar financeiramente o crime organizado. Isso é, obviamente, uma piada. E identificou que as operações sequer foram realizadas pelo governo federal, foram realizadas pelo governo do Rio de Janeiro e com críticas do governo Lula, ou seja, mas Lula ser mentiroso é normal. Identificou as ramificações que operam a partir do exterior. O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar em conjunto com o Brasil e que dará apoio às iniciativas conjuntas entre os 2 países para enfrentar organizações criminosas. Os Estados Unidos vão combater organizações criminosas. Ainda segundo o governo brasileiro, os 2 presidentes consideraram em voltar a conversar em breve sobre o andamento das iniciativas. As operações E acabou a discussão. Assim, não tem mais nada do governo brasileiro sobre esse assunto. Como o governo brasileiro costuma superlativizar o resultado das conversas, a não ser que o governo brasileiro tenha adotado uma linha discreta e de modéstia, que não é a que vem sendo adotada até agora, talvez essa ligação não tenha sido tão produtiva assim. Eles continuam. As operações na região também servem de pressão contra o regime Nicolás Maduro na Venezuela. Navios de guerras americanos têm realizado operações em áreas próximas da costa, em regiões distantes das principais rotas de tráfico de drogas. Segundo análise de imagens do The New York Times. Aí é The New York Times sendo The New York Times. Vejam que interessante. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho detalhes ainda. Deixa a notícia aí, Bruno. Eu não tenho detalhes ainda sobre essa ligação, não sei, não conversei com as pessoas lá dentro, as pessoas que eu mandei mensagem perguntando, e aí, como é que foi a ligação do Lula? Já tem notícia? As pessoas falaram not yet, e apesar do Trump, aparentemente, pelo que eu li na internet, ter ido no meu casamento, eu não tenho o telefone do Trump para perguntar como é que foi. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou saber, e o que eu puder trazer para vocês, eu prometo que eu vou trazer. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater.
A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.